Um gás diatômico ideal recebe 12 joules. Recebe que igual trabalho e um resto é para aquecimento ou resfriamento do gás, que é a variação da energia interna. Esse que é a troca de energia, ou que ele recebe ou que ele cede para o meio. Essa letra grega aqui, trabalho. O trabalho pode ser realizado por um gás ou recebido por ele. Recebe é porque ele recebeu do meio. Se ele recebeu do meio, esse Q é positivo, mais 12. De uma fonte externa, durante uma transformação isocórica. Isocórica é um nome importante. Não muda o volume, é um tipo de transformação que o volume não muda. Não realiza trabalho. Então, essa aqui é a pegadinha do exercício. O trabalho é zero. Por quê? Por causa dessa palavrinha aqui, transformação isocórica. A isocórica, ela é conhecida como isométrica ou isovolumétrica também. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade em forma de calor para a vizinhança, ele quer saber a variação da energia interna do gás. Qual é a variação da energia interna? Ele quer saber esse ΔU aí. Quanto que é o ΔU? 12, positivo. Certo gás monoatômico e ideal sofre uma transformação termodinâmica, no qual seu volume permanece constante. Durante o processo, o gás cede 4 calorias. 4 calorias para o meio externo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a variação da energia interna. A quantidade de calor envolvido no processo e a quantidade de calor envolvida é a letra Q. E o trabalho sobre ou pelo gás, que é igual a trabalho mais variação da energia interna. Que o volume é constante, o trabalho é zero. Durante o processo, o gás cede 4 calorias para o meio externo. Cede, o que significa? Negativo. O ΔU vale quanto, no caso aí? O ΔU vale menos 4. E o trabalho, quanto que é? Zero. Então, qual a alternativa? A. Porque se o Q, eu estou falando que é menos 4, o ΔU também é menos 4. Então, menos 4 e o trabalho é zero. Qual o trabalho realizado por uma máquina térmica que recebe 1.000 calorias, recebe e é do meio, é a letra Q, e é positiva, 10.000. De uma fonte quente, e rejeita 6.000 para o ambiente, seria para a fonte fria aqui, que é 6.000. O que ele quer saber? Qual o trabalho? É a diferença, né? O que sobrar vai ser o trabalho. Ele recebe 10.000 da fonte quente. Rejeita para a fonte fria quanto? 6.000. Sobra quanto? 4.000. O total de energia que chega, menos a que vai para a fonte fria. Essa diferença é o trabalho. Eu desenhava uma máquina aqui, falava, está chegando uma energia da fonte quente aqui, e daí está indo uma energia para a fonte fria aqui, e daí o que sobrar aqui é o quê? O trabalho. Aqui eu desenhava nas minhas aulas, né, quando eu estava explicando. Vai ser 10.000 menos 6.000, trabalho igual a 4.000. 4.000 o quê? Calorias. Mas aqui nas alternativas ele está dando em KJ, que é 1.000 joules, quilojoule. Então eu tenho que transformar essas calorias aqui em joule. E uma caloria é quantos joules aqui? 4. 4 vezes 4, 16. 16.000 o quê? Joules. Ou 16 kJ. Uma máquina térmica opera de acordo com um ciclo de Carnot, entre as temperaturas 27 graus Celsius e 527 graus Celsius. Quando aparecer a temperatura em graus Celsius, eu tenho que passar para quê? Para aqui, ó. É Celsius mais 273. 27 mais 273 dá quanto? 300 Kelvin. E a outra, a temperatura quente, é a maior, que vai dar 800. Então, a temperatura fria é 300, a temperatura quente é 800. Qual a energia rejeitada para a fonte fria? Ele me dá o valor da energia da fonte quente. 2 vezes 10 elevado a 7. Ele vai querer saber a energia para a fonte fria. E uma relação que eu passei para vocês, que é uma relação entre QF sobre QQ igual a TF sobre TQ. Retirando 2 vezes 10 na 7 joules, deu uma fonte quente padrão. O QF eu não sei. O QQ, que é a fonte quente, é 2 vezes 10 na 7, igual. Temperatura fria é 300. Temperatura quente é 800. Cortar esses dois zeros aqui e faz uma regra de 3 agora aqui. Vai ficar 3 vezes 2, 6, vezes 10 na 7 aqui. E esse 8 ia multiplicar o QF, ele já passa dividindo aqui. 6 dividido por 8, 0,75. Vezes 10 na 7. Tem essa alternativa? 7.500 kJ. 75 vezes 10 na... Se eu caminhei 2 casas, eu tiro 2 números ali do 7. Fica 5. 75 vezes 10 na 5. Se eu colocar mais 2 zeros aqui, eu tiro mais 2 ali de cima. Então fica na 3. 7.500 vezes 10 na 3. Que daí 10 na 3 é 1.000. E eu coloco quilo. Quilojoule.
Eu tenho as duas temperaturas. Através das duas temperaturas eu consigo chegar ao valor. Uma relaçãozinha aí seria a temperatura fria sobre a temperatura quente. A temperatura fria dá quanto? Exemplo. Temperatura quente dá quanto? 3 dividido por 8 dá quanto? 0,1 menos 0,37 dá quanto? 0,625, né? E aí, em porcentagem, isso dá 62,5%. Tá, as variáveis de um gás são pressão, volume e o quê? Temperatura. Uma máquina de Carnot opera entre dois reservatórios, de 300 Celsius e 400 Celsius. E uma outra B opera entre 300 Kelvin e 400 Kelvin. Eu vou ter que calcular o rendimento das duas, só que a que está em Celsius ali, eu vou ter que fazer o quê? Vamos calcular aqui o rendimento. 1 menos temperatura fria em cima, temperatura quente embaixo, para dar um número decimal aqui. 3 dividido por 4 dá quanto? 0,75? Rendimento igual a 1 menos 0,75 dá quanto? 0,25? 25%. Eu vou ter que calcular na fonte A. 1 menos 300 Celsius mais 273 dá quanto? 573. 400 Celsius mais 273, 573 sobre 673. 1 menos, quanto que dá isso? 0,85, 1 menos 0,85 dá quanto? 0,15? Tá, aproximadamente, então, 14%. Ao receber é positivo, pessoal. Ele já coloca isso aqui. Q igual a 50, positivo. Realiza um trabalho igual a 12. Realiza é positivo também. Então, quais as grandezas que eu tenho? Eu tenho o Q e eu tenho o trabalho. O Q é 50 joules, o trabalho é 12 joules. Ele quer saber a variação da energia interna. A equação, a relação é trabalho, Q, energia trocada com o meio, é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, os dados eu tenho 50, o trabalho eu tenho 12, mais a variação da energia interna. O que eu vou fazer com essa relação aqui? Eu vou levar o 12 para o sinal trocado. Menos 12. Delta U. 50 menos 12. 38. Ele tem um bom aproveitamento. Só que não é 100%. Então, aqui nesse caso, 80%. Que ele tem uma perda muito grande no motor a combustão. Porque a gente escuta muito barulho no motor a combustão. E a gente vai lá e encosta a mão nesse motor, o motor de uma moto aí, temperatura muito alta. Então, toda essa temperatura ali é o quê? Entre aspas, perdida. Se você procurar em livros aí, tá capaz de você encontrar 25% aqui do motor a gasolina, tá? Que não deu uma atualizada ainda. Né? Eu vou misturar 500 ml, um copo de 500 ml e um de 200 ml. 200 ml é aquele mais pequenininho. Então, se eu misturar um copo de 500 ml a 20 graus Celsius, tipo pegar uma torneira aí, 20 graus Celsius, com um copinho pequeno de água a 100 graus Celsius e misturar, vai ficar uma temperatura menor do que 100 e maior do que 20. Pode ficar 100? Pode ficar 20? Pode ficar 15? Nunca. Agora eu tenho que pensar um pouquinho. Será que vai ficar mais próximo de 100 essa temperatura ou mais próximo de 20? Mais próximo de 20? Então essa mistura, ela não poderia ficar 90. Ela tem que ficar o quê? 42 aproximadamente. Q mais Q igual a zero, que é equilíbrio. O que significa equilíbrio? Uma quantidade vai ceder energia e outra vai receber. Quando que vai entrar em equilíbrio? Quando zerar essa troca de energia. Quimacete mais quimacete, igual a zero. Isso é massa, isso é o calor específico. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Mais a massa da outra quantidade, o Czinho, temperatura final menos temperatura inicial, igual a zero. Então, através dessa equação, eu consigo calcular isso aí, chegar a esse 42 aí. O calor específico da água é bem simples de memorizar. Alguém lembra quanto que é? 1. É 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a massa, a primeira quantidade de massa, 500 ml de água, seriam 500 gramas de água. O calor específico da água é 1. Temperatura final eu não conheço. Temperatura inicial da primeira quantidade de água aí é quanto? 20. Mais a massa da segunda quantidade de água, 200 ml a 200 gramas de água. Calor específico 1. Temperatura final eu não conheço. Temperatura inicial da água, 100. E agora dá para eu conseguir descobrir esse TF aí, que é a temperatura final de equilíbrio? 500 vezes 1 vezes TF. 500 TF. 500 vezes menos 20
200 vezes 1 vezes TF. 200 vezes 1 vezes menos 100. 1 a 0. Soma termo semelhante com termo semelhante. Eu tenho 500 TF com 200 TF. Dá quanto? 700 TF. Eu já vou somar esses dois e levar positivo para o outro lado. Menos 10 mil com menos 20 mil, menos 30 mil, eu vou passar para o outro lado positivo. 30 mil positivo. Corta, 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 corta. TF vai ser 300 aqui no caso, dividido por 7. 42,86. Eu poderia ter colocado 43 aqui. Maria Fumaça, era um motor o quê? Tanto que a potência ficou em cavalo-vapor, porque substituiu os cavalos na época. Um gás se expande no sistema movimento e movimenta um êmbolo, empurrando. Então, se ele se expande e ele empurra, está realizando ou recebendo trabalho? Ele está realizando o trabalho. Realiza o trabalho sobre o meio. É impossível a construção de uma máquina térmica que opere em ciclos e tenha um rendimento de 100%. Eu não consigo uma máquina que tenha, principalmente máquina térmica, que vai ter um aproveitamento de 100%. Qual a lei da termodinâmica expressa isso? Dos rendimentos, qual é a lei que eu trabalho? A primeira ou a segunda? Segunda. Se um gás recebe 400 joules de energia do meio e realiza um trabalho de 100 joules, qual é o valor da variação da energia interna? Então, aqui é aquela relação da primeira lei da termodinâmica. Q igual a trabalho mais ΔU. O Q é a energia que ele recebe, é positiva, 400. O trabalho é positivo, 100. Ele quer saber a variação da energia interna. A variação da energia interna vai ficar 400 desse lado e esse 100 aqui passa para cá o quê? Menos. Quanto dá isso? ΔU igual a 300 joules. A energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Eu falei hoje isso. Essa frase está ligada a qual lei da termodinâmica? Primeira. Porque é aquele negócio lá que você... A energia que é usada, o resto vai ter que ir para o ambiente, não vai sumir. Uma máquina térmica tem rendimento de 30%. A pegadinha aqui no exercício é que esse rendimento de 30% eu tenho que colocar em porcentagem. Essa é a pegadinha do exercício. E eu já tinha comentado isso em sala. Se eu for substituir na equação, é número decimal. Então, no lugar desse rendimento, eu coloco 0,3. O trabalho eu tenho no exercício que é quanto? 3.000. E a fonte quente, eu vou descobrir que vai ficar 3.000 dividido por 0,3. Dá um número maior, né? Dá 10.000 joules. 10.000 joules.